tem um rio, alguém tem que passar o rio e falar, ó, galera, pode vir que o rio tá tranquilo. Ninguém quer ser o primeiro, né? E muita coisa que você fala, eu tô bem feliz porque é exatamente o que eu penso, assim, porque eu vejo que realmente as palavras, o que a gente pensa, ela tem um poder, a gente pede, acontece, e não necessariamente porque Deus tá fisicamente fazendo ali, mas tudo isso, tudo que a gente deseja, gera um resultado nesse mundo, né? Então, até essa questão de o tanto que eu quis e o tanto de coisas negativas que aconteceram para eu não continuar sendo vegano, o tanto que eu queria, isso que me fez continuar. Então, eu acho que... Os sinais foram dados. Os sinais, mas você poderia exatamente. não pegá-los. E ok, tudo bem. Talvez fosse mais tarde, mas assim, você teve o bom senso naquele momento de ir contra, né, a questão do teu pai, da tua mãe, naquele momento. Ninguém tá falando nada contra eles, mas naquele momento não querer. Sim. E poderia ser um empecilho. Exatamente. Pra você, entendeu? E na época mesmo, eles... Até quando eu falei que ia parar de comer carne, minha mãe foi mais tranquila. Meu pai se achava meio estranho, não provava nada que eu fazia. Mas no começo eu era aquele vegetariano vegano, mas que ficava apontando os outros. Entendi. Eu já tive essa fase, não, entendeu? Mas não vale a pena. Não vale nada a pena. Nenhum tipo de radicalismo na nossa vivência vale a pena. Exatamente. Nenhum. Exatamente. As grandes revoluções e as únicas que ocorreram não foram na guerra, foram na mudança de tomada de consciência. Exatamente. Né? Por guerra, você vê, tem uma guerra que está há 3 anos da Ucrânia e vai durar, porque as pessoas não pode ceder isso, o outro não pode ceder aquilo, não, mas eu estou apoiando. Não querem paz. Você enxerga que essa mudança de consciência do ser humano, ela pode ser daqui muito tempo, ela vai ser coletiva ou vão ser algumas pessoas apenas? O ser humano vai ser sempre individual. Assim? É individual. Sempre. Entendi. Pela característica do funcionamento cerebral. Nosso funcionamento cerebral é de coletividade para a sobrevivência. Entendi. A gente vai ter que sacar que a gente é mais do que esses bichinhos de grupo. É importante que a gente tenha relações de grupo, mas não que a gente tenha que concordar com o grupo, ser subserviente ao grupo, porque o que acontece é que hoje você vê grupos, e adolescente passa muito por isso, né? Se tem um grupo que ele pertence, aí todo mundo pinta o cabelo de azul, ele pinta o cabelo de azul. Aí se mudar para amarelo, todo mundo pinta de amarelo. Sim. Isso não é autonomia nenhuma, nem liberdade. E, por exemplo, uma coisa que eu reflito bastante, assim, na época da escravidão, por exemplo, eu fico pensando como as pessoas pensavam naquela época para ter acontecido isso. E às vezes naquela época o pensamento humano era diferente do que tem hoje. Então às vezes pessoas que hoje são contra lá seriam a favor, por exemplo. Sim. E eu acho que isso acontece em várias mudanças de sociedade. A questão dos animais hoje, a massa come animais. Então muitas pessoas são a favor, mas às vezes em outra época, em outro momento, elas seriam contra porque o pensamento coletivo mudou. Então, é por isso que eu perguntei assim, se você acredita que a massa... Não, a mudança sempre é individual. Individual. E pode ser que um dia se torna coletivo. Esse conhecimento, entendi, essa tomada de consciência se torne coletiva, porque individualmente as pessoas vão fazendo isso. E aí o pensamento coletivo acaba se tornando uma massa, digamos assim. Exatamente. Mas nasce da individualidade. Entendi, bacana. Então, interessante isso, né? As pessoas acham que às vezes o que a gente faz não tem diferença, mas tem que ter um começo para uma mudança acontecer. Sempre tem diferença. Alguém, por exemplo, se tem um rio, alguém tem que passar o rio e falar, ó, galera, pode vir que o rio tá tranquilo. Ninguém quer ser o primeiro, né? Com certeza. Mas se a gente a gente precisa de pessoas que tomem essas atitudes e sofram as consequências agora. Muito. Por exemplo, a gente hoje, se você vê, se fosse há 10, 20 anos atrás, não tinha ninguém politicamente defendendo direitos animais. Sim. Hoje existe. Então, assim, exatamente. Essas pequenas mudanças que às vezes você fala, mas desanima. Desanime não. Porque, assim, a evolução ela é de pequenas, não são saltos. Sim. Elas são do cotidiano. Legal. De passinho em passinho. Hoje você vê muita gente de proteção de animal que era inimaginável. Sim. Há 10 anos atrás. Exatamente. Não precisa mais, 10 anos atrás.
Tem pessoas que fazem de coração, tem pessoas que fazem para aparecer. Mas ok, Fazendo, se tiver aparecendo ou não, pessoas, e tá estiver bom. tratando bem os animais, tá Sim. ótimo. Não tem problema nenhum, tá ótimo. A gente também não pode ter esse purismo, né? Sim. Do tipo assim, não, mas falou porque ia aparecer. Tá tratando bem? Só não seja hipócrita de tratar mal e fingir que tá tratando bem. Aí já é demais também. Né? A hipocrisia que é chato, você falar uma coisa e fazer outra. Sim. E, por exemplo, até a questão de testes em animais. Antigamente, ninguém nem falava sobre isso. Hoje em dia, você já vê que é uma base para qualquer produto estético não ser testado em animais. Exatamente. Já usam como marketing lá, deixa grandão. Exatamente. Então as coisas estão mudando. Olha como as coisas estão mudando. Exatamente. Eu torno a dizer, gente, a gente está acostumado, a mudança tem que ocorrer aqui, agora. Não é assim. Sim. Não é assim. Hoje a indústria de cosméticos tem selo, né? Sim. Você valoriza um produto porque ela é sem maldade animal. Exatamente. Sem crueldade, né? Isso. Animal, sem crueldade animal. Tá lá, escritinho, né? O selo. Então a gente já fala, já deu um passo. Exatamente. Já tá dando passos na frente, entendeu? Agora, tem gente que não vai ver, ok. Não é o tempo daquela pessoa. A gente não pode se doer pelo outro, né? Porque muitas pessoas desanimam por isso. Acho que muitas pessoas até vão se motivar ouvindo isso também. Talvez, mas assim, o importante é a gente não deixar de ouvir esses toques divinos que ocorrem pelas criaturas divinas. Exatamente. Entendeu? Com Eu certeza. acho que isso a gente não espere que Deus vá aparecer. Deus não é matéria, nunca será. Mas as criações dele são materiais. Então vão se manifestar. E o que me dói muito, Ana, é quando as pessoas falam assim que comem animais porque Deus fez animais pra gente comer. Eu penso assim, cara, não sei sua opinião sobre isso. Não, pode mas falar. Um Deus tão bondoso que fez criaturas que sentem medo, frio, dor, igual a gente, igual os cachorros. Por que um Deus tão bom ia fazer animais que sentem tudo que a gente sente pra passar o que passam hoje? Então, tá muito enraizado assim. Eu fico perguntando quem ligou para Deus, qual foi o Wi-Fi e teve essa gravação exclusiva com ele. Exatamente. Não sei, eu não tô nem questionando, assim. Sim. É o pensamento. Mas dizer que Deus falou, Deus fez, não sei. Nossa, isso é o que mais comentam lá. A gente não tem... Olha, Deus é uma coisa tão extraordinária, mas tão extraordinária, que eu não sei nem como ele pensa. Seria uma audácia minha achar que eu sei o que ele pensa. Não sei. A nossa mente é limitada para entender a mente do todo, né, de Deus. Eu ele também é acho algo isso. Incompreensível, intocável. Sim. E tá tudo bem, entendeu? Porque tem gente que fala, não, mas Deus falou. Eu não conheço o atestado de que Deus falou. Exatamente. Mas pensando pela lógica, assim, eu acho que um Deus, não, se fosse fazer, pelo menos, sei lá, ia fazer uns animais que não sentem nada, assim. Que aí até, ok. Mas por que ele faria isso? Até saiu um documentário muito bom, chama Conspiracy, que é um documentário que eles perguntam assim, para todas as religiões, como Jesus mataria um animal? E aí as pessoas começam a entrar em várias contradições, porque será que Jesus é uma pessoa que foi tão exemplo, tão bom? Será que ele iria ser ok com isso, sendo que hoje a gente tem tantas opções para não contribuir com as criaturas que Deus criou? Então isso é uma coisa que... você está falando uma coisa de opção. Por exemplo, os animais, né, carnívoros. Animais carnívoros. Não me incomoda, quer dizer, me incomoda, mas assim, eu compreendo porque a eles não foi dada escolha. Sim, nós temos escolha. Concordo 100%. Tecnológica. Exatamente. Né? Então, se a gente puder ter escolha, nós somos uns bichinhos mais sofisticados, o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, por ser mais sofisticado, temos mais responsabilidade. Sim, não, exatamente. Eles sentem isso justamente pra, se ele tá vivendo lá na floresta, ele sentiu medo pra correr, ele lutar pelas suas vidas. Exatamente. Então, ele não tempera a carne pra comer, ele come por necessidade de sobrevivência. Não, isso eu acho bem... Eu tô comentando assim porque eu gosto de saber a sua opinião também. As pessoas, às vezes, usam o leão como uma base moral pra nossa sociedade. Então, o leão come carne, então eu posso comer. Mas o leão também faz coisas horríveis. Ele invade um território e mata o macho, mata os filhotes do macho.
gente não vai seguir o exemplo do leão. Eu acho que eles são programados de uma maneira diferente da gente, né? Mais instintiva. Sim. Mas eu sempre digo, quando a pessoa está tentando justificar muito, é porque ela não quer fazer aquilo e tudo bem. Sim, cada um tem seu momento ali. Cada um tem seu momento e suas escolhas. Sim. Você pode... Isso que eu falei, eu conheço gente que come carne, que são pessoas que eu acho bacanas. Que eu admiro muito, também tenho. Não perco a admiração nesse sentido. Mas também é aquela coisa, vamos nos respeitar, não tem problema nenhum.